programa a seguir é livre para todos os públicos. Segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. A área das engenharias interligada à física tem papel muito importante dentro do conceito de sustentabilidade no mundo do trabalho, visto que vários aspectos da sociedade industrial, principal agente no esgotamento de recursos, estão relacionados a esse conhecimento, como a geração de energia. A partir disso, as usinas nucleares possuem espaço dentro do conceito de sustentabilidade que será abordado nesta pesquisa. Tactical nuke incoming! Henry Becquerel descobriu que o urânio e seus compostos emitiam uma radiação penetrante, mas interpretou o fenômeno como sendo um tipo de fosforescência invisível. Apenas a partir de 1898, o estudo da radioatividade começou realmente a se desenvolver, com gradual correção dos erros de Becquerel, a descoberta de outros elementos além do urânio, que emitiam radiações penetrantes, e a própria formulação do conceito de radioatividade, por Marie Curie. Somente em 1899 começou a ser esclarecida a natureza das próprias radiações emitidas pelos corpos radioativos, e em 1902 e 1903 foi finalmente formulada a teoria da transformação radioativa, por Rutherford e Soddy. Foi graças a esse trabalho coletivo que a radioatividade foi descoberta e compreendida. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos impulsionaram a primeira bomba nuclear. Esta será a primeira vez que a tecnologia nuclear será usada de fora do contexto da pesquisa. Subsequentemente, e vendo o perigo das armas nucleares, os governos começaram a estabelecer tratados para regular seu uso e promover o uso da energia nuclear no campo civil. É nesse momento que as primeiras usinas nucleares para a geração de energia elétrica começam a aparecer. Uma usina nuclear usa como combustível o urânio enriquecido. Basicamente, na natureza, o urânio é encontrado de duas formas, o isótopo 235 e o 238. Porém, somente o isótopo 235 é físsil, e esse é encontrado em proporções relativamente menores na natureza. O dióxido de urânio, minério do urânio, apresenta uma proporção de 99,284% de urânio 238 e somente 0,711% de urânio 235. Para ser usado como combustível, então, o urânio deve passar por um processo de centrifugação em altas velocidades, ou outros métodos de separação de misturas. Finalmente, com uma concentração entre 2 e 5% de urânio 235, o dióxido de urânio pode ser usado como combustível nuclear. É importante aqui, também, desmistificar o fato de que um acidente nuclear numa usina poderia causar uma explosão atômica. As concentrações de urânio 235 de uma bomba atômica chegam a 90%, cerca de 18 vezes mais do que é usado em uma usina termonuclear. Dentro da usina, o processo que ocorre é o seguinte: devido às elevadíssimas temperaturas, há energia suficiente para ocorrer a fissão de diversos átomos de urânio 235, havendo, assim, a liberação de nêutrons. Estes, ao se chocarem com outros núcleos de urânio, reagem, liberando criptônio, bário e, então, 3 outros nêutrons, que se chocam com outros núcleos de urânio numa reação em cadeia. Mas, principalmente, cerca de 200 MeV de energia são liberados. Estes que são cerca de 25 milhões de vezes mais do que uma reação de combustão de metano. Essa gigantesca liberação de energia, em seguida, aquece a água de uma caldeira, que entra em ebulição a uma elevada pressão. O gás, então, passa por uma série de turbinas gerando rotação. Por fim, devido à lei de Faraday-Lenz, a rotação da turbina gera uma corrente alternada induzida, que é depois transmitida para a rede elétrica. Por fim, a água passa por um sistema de resfriamento, geralmente com o uso de água de mares ou rios. O ciclo recomeça, e é importante salientar aqui também que a água não é de forma alguma contaminada por radiação.
O procedimento, seguido suas instruções à risca, não oferece risco aos acidentes. Porém, na história já ocorreram diversos vazamentos de radiação. Certamente, Chernobyl é um exemplo memorável. Contudo, o que realmente aconteceu foi uma falha humana, grave, que poderia ter evitado. Durante o ano 1988, os operadores da usina nuclear de Chernobyl iniciaram uma bateria de testes e experimentaram com os reatores. Um dos experimentos visava entender como um reator funcionava diante de baixos níveis de energia, e para isso foram ignoradas várias indispensáveis regras de segurança. No dia 26 de abril de 1986, o sistema hidráulico responsável para controlar a temperatura do reator foi desligado, e isso deu início ao superaquecimento, e não pode ser revertido. Uma imensa bola de fogo começou a se formar dentro do reator 4, onde estava sendo feito o teste, causando em pouco tempo uma grande explosão, que deixou uma cortina de fumaça cheia de elementos radioativos por toda a União Soviética e por todo o leste europeu. Além disso, um dos acidentes ocorridos no Brasil foi o vazamento de Césio-137 em Goiânia, no ano de 1987, por conta do destino incorreto de uma cápsula componente do equipamento radioterapia. 2 catadores de papel o encontraram e o levaram para um ferro velho. Após desmontar o aparelho, os homens encontraram uma cápsula de chumbo com cloreto de césio em seu interior. A coloração brilhante de cloreto de césio no escuro impressionou Dário Ferreira, o dono do ferro velho, que levou o pó branco consigo, distribuiu o material para familiares e vizinhos. Desconhecendo as propriedades do material, muitos tiveram contato direto com a pele e até ingeriram o contaminante. De fato, hemos de mencionar todos esses terríveis acidentes. A contraponto, porém, podemos citar todos os outros acidentes em que a contaminação radiativa e efeitos colaterais foram mínimos, sem contar que as usinas mais modernas são extremamente seguras. Na França, por exemplo, cerca de 75% de toda a energia produzida é de fonte nuclear, de acordo com a companhia elétrica Electricité de France. A primeira barreira de segurança é o próprio combustível nuclear. A respectiva matriz metálica ou cerâmica retém a maioria dos produtos da fissão. A segunda barreira é a bainha estanque, resistente à corrosão, que envolve o combustível nuclear. A terceira barreira é formada pelas paredes do circuito primário de refrigeração do reator nuclear. Finalmente, quase todos os reatores estão encerrados em contentores resistentes à pressão, ou em edifícios que podem ser tornados estanques automaticamente e podem ser ventilados em condições de segurança. Posto isto, por acidente nuclear entende-se um acontecimento não intencional que reduz a integridade de uma ou mais das referidas barreiras, para além do nível previsto pelo projeto ou consentido pela licença de exploração. O principal objetivo em termos de segurança de uma central nuclear consiste, pois, em manter a integridade das barreiras múltiplas. Isto é conseguido através da defesa em profundidade, que pode ser caracterizada por meio de 3 níveis de medida de segurança: medidas preventivas, para tentar evitar os acidentes; medidas protetoras, para tentar limitar as consequências dos acidentes; e medidas mitigadoras, para tentar reparar os efeitos dos acidentes. Como em qualquer outra atividade humana, não é possível evitar totalmente a ocorrência de incidentes e acidentes na indústria nuclear. Convém, todavia, não confundir acidente com incidente, e, sobretudo, o importante é que a segurança não seja descurada, preocupação que é partilhada pelas empresas que projetam e constroem a central, pelo organismo oficial que é responsável pelo seu licenciamento e pela empresa produtora de eletricidade que a explora. O lixo atômico produzido pode ser dividido em lixo radioativo fraco, que são roupas contaminadas, por exemplo; médio, equipamentos contaminados. Ambos são colocados em depósitos provisórios, pois deixam de ser radioativos depois de determinado intervalo de tempo. Forte, esse fica em piscinas enquanto as usinas operam, após eles serem levados para locais permanentes, que podem ser depósitos permanentes que eles mesmos constroem. É seguro e não prejudica o meio ambiente. Os depósitos geológicos subterrâneos que não são acessíveis pela população.
Em relação às vantagens, notamos que as reservas de energia nuclear são muito maiores que as reservas de combustíveis fósseis. Além disso, a energia fóssil produz muita poluição ambiental, enquanto a energia nuclear não. Inclusive, em 2010, a Inglaterra conseguiu diminuir em 7% a emissão de gases de efeito estufa pelo acréscimo em 11% do uso de energia nuclear. Em relação ao custo por quilowatt-hora, de fato, a energia nuclear é a mais cara, supondo o rendimento máximo das outras fontes. Em compensação, além dos benefícios já mencionados, termonucleares também ocupam cerca de 60 vezes menos espaço do que eólicas ou solares, e cerca de 27 vezes menos do que uma hidrelétrica, para uma geração de iguais quantidades de energia. E essa grotesca ocupação de espaço é justamente o que inviabiliza as chamadas fontes renováveis e torna as termonucleares a chave para o futuro. Somente para suprir a demanda mundial de energia seria necessário uma área igual a mais da metade do território russo, e somente para suprir o acréscimo anual da demanda seria necessária a ocupação de toda a área das ilhas britânicas, incluindo a Inglaterra por si só e a Irlanda. E é isso que torna a energia eólica e solar brutalmente inviáveis e, incidentemente, as termonucleares as mais viáveis, tanto economicamente como no conceito de sustentabilidade. As reservas brasileiras de urânio estão por volta de 200 mil toneladas, uma das maiores do mundo. Além disso, o país possui uma tecnologia de enriquecimento de urânio desenvolvida pelo Centro Tecnológico da Marinha, de São Paulo, em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, denominada ultracentrifugação. Em outubro de 2015, a usina de enriquecimento da FCN atingiu a capacidade de produzir cerca de 14% da quantidade média anual de urânio enriquecido necessário para abastecer os reatores de Angra 1 e Angra 2. Isso representa um desafio para o país enriquecer mais matéria-prima, pois a maior parte dela ainda é importada. No Brasil, temos 2 usinas nucleares em atividade e uma em construção, ambas localizadas na praia de Itaúna, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. As 3 usinas, conhecidas como Angra 1, Angra 2 e Angra 3, em construção, fazem parte da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, que é resultado do Programa Nuclear Brasileiro. As usinas em atividade têm potência total de 2.007 MW, e com a Angra 3, esse número chegará a 3.357 MW. Somente a Angra 1, primeira no Brasil construída em 1985, gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes, como Porto Alegre ou São Luís. O impacto ambiental de usinas nucleares é bem menor, se comparado com outras formas de energia, e além disso, suas instalações não exigem grandes territórios. Questões de segurança também são fatores de grande preocupação, por conta do material radioativo, mas suas etapas são rigorosamente controladas e monitoradas, sendo rara a existência de acidentes em todo o mundo e ainda inexistente no Brasil. Os estudos em nova tecnologia para as usinas nucleares são contínuos e cada vez mais otimizados. Percebe-se que também há necessidade de expandir a geração de energia no país. Para isso, a construção de mais usinas é fundamental. Everything brings